gentileza. A pastora, ela está lendo, né, o livro Palavras de Destinos. E esse livro é um livro muito forte. Eu já li ele e eu vejo assim a necessidade de ler esse livro novamente. Por quê? Porque as instruções que esse livro tem para nós é para o dia a dia. Caso você ainda não adquiriu esse livro, procure adquirir. Porque assim, esse livro ele tem que ser uma rotina na nossa vida. De propósito, de ler, continuar lendo, voltar a ler, porque as instruções que tem nele, ela é para o nosso dia a dia. Nós vamos ler mais uma página desse livro, e você vai ver que o entendimento que ele nos traz aqui, assim como já tem nos trazido até aqui, é algo contínuo. Não é algo que você lê um livro, você engaveta ele e diz, está tudo bem, eu já li esse livro e está tudo certo. Todos os livros são importantes, mas tem livros que as instruções que ele nos dá é para o nosso dia a dia. Então, vamos lá. Nós vamos ler hoje a página 78, onde diz assim, chaves precisam virar e fichas precisam cair. E quando? Hoje. Se você tem o livro aí, acompanhe conosco. Caso não tenha, preste atenção na leitura. Diz assim, se você sabe que está negligenciando momentos de qualidade com seus filhos, o Espírito Santo o alerta para um despertar hoje, agora. A geração atual encontra-se vazia, frustrada, fria e fraca, sendo também a mais medicada e apresentando índices elevados de suicídio. Muitos pais têm privado seus filhos do que há de melhor para uma vida plena. A negligência prejudica as pessoas que mais amamos, que são os nossos próprios filhos. Nada pode ser mais importante na vida que Deus e sua família. Essa parte aqui é algo assim que nós precisamos ficar muito atentos, porque às vezes a correria do dia a dia, a nossa rotina diária, às vezes nos deixa distante daquilo que é mais importante para a nossa vida, que são os nossos filhos. Nós precisamos nos atentar muito. Nós temos muitos filhos órfãos de pais vivos. Nós lidamos com jovens, nós lidamos com crianças, nós atendemos diariamente, e nós vimos que muitas situações na vida das crianças têm sido a ausência dos pais. Por quê? Porque a correria do dia a dia tem distanciado muitas vezes os filhos dos pais, os pais dos filhos. É a rotina da escola, é a rotina do trabalho, é a rotina da própria igreja, é aquela correria diária, e você deixa de priorizar, de dar atenção àquilo que é mais importante para você. E, principalmente, todas as fases dos nossos filhos é importante, porque cada fase é um tempo, é um momento. Só que quando eles são menores, pequenininhos ainda, eles exigem um pouco mais de atenção. Exigem um pouco mais de tempo, de cuidado, de ensinamentos. Que nem eu tenho o meu mais novo, que tem 15 anos hoje. Ele exige atenção, com certeza. Mas hoje eu já posso falar para o João, filho, leia a Bíblia. Meu filho, hoje eu quero que você ore comigo. Por quê? Porque ele já aprendeu, ele já passou da fase. Só que nós temos aquela fase ainda que nós precisamos orientá-los a orar, meu filho a ungir, meu filho, olha, hoje a mamãe vai ler para você, porque você ainda não sabe ler. E isso às vezes tem faltado na vida de muitos pais. Tem deixado que a correria do dia a dia tem distanciado aquilo que Deus colocou e confiou nas suas mãos. Porque os filhos, eles foram confiados nas nossas mãos. Nós vamos ler aqui mais para frente que vai falar sobre isso. Aí, lá em Josué 8:35, diz assim:
não houve uma só palavra de tudo o que Moisés havia ordenado, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Josué foi diligente em ensinar a palavra de Deus às famílias da nação inteira e levantar memoriais como Deus mandou. Ele circuncidou os filhos nascidos no deserto, levando-os a fazer aliança com Deus, e deixou bem claro a decisão de servir ao Senhor com toda a família. Aquele versículo, que Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é algo assim que muitas vezes tem, em quadros, tem às vezes, registrado em alguns lugares, só que muitos não querem pagar o preço, de fazer com que ele e a casa dele sirvam o Senhor, porque lhe tem faltado tempo, lhe tem faltado dedicação. Aqui nós vemos que Josué ele foi diligente em ensinar a palavra, em orientar, por isso que ele podia dizer com toda a força, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Só que para isso ele estava ali, orientando, lendo, ensinando, explicando. Então nós vemos assim que desde lá de trás, era tudo feito ali conforme a direção e a orientação de Deus. E hoje muitos não levam a sério. Às vezes, nós temos aí, leia com seu filho, leia Provérbios, leia os Salmos com suas crianças, e muitos naquela rotina corrida, naquela correria diária, acaba que não cumprindo com aquilo que é de mais importante para a sua vida e para a vida dos seus filhos. Por quê? Porque quando nós orientamos, quando nós ensinamos os nossos filhos, quando nós colocamos ali o nosso tempo em orientar os nossos filhos, nós estamos fazendo um investimento na vida dos nossos filhos. E isso é muito importante, investir, porque se nós não investirmos agora, mais para frente nós vamos ter que investir. E nós vemos aqui que Josué, ele não mediu esforços para estar orientando, para estar investindo ali, não somente na sua casa, mas em toda a nação. Aí, em Josué 5, 2 e 3, diz assim, naquele tempo o Senhor disse a Josué, faça facas de pedra e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedras e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate, Aralote. Todos que nasceram no deserto e não tinham sido circuncidados, foram circuncidados. Josué foi um grande líder e pai. Ele defendia e decidiu pela sua casa ao dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma pesquisa feita conclui que quando uma criança ou um adolescente crê em Jesus e o recebe como Salvador, cerca de 10% da família dele se rende a Jesus. Olha como isso é importante, isso tudo está no livro, tá? Quando uma mulher se rende ao Senhor, e essa mulher é sensível à voz do Espírito Santo, pouco mais de 30% da família dela se rende ao Senhor. Por outro lado, quando um homem se submete ao Senhor e o aceita como seu Salvador, mais de 90% de sua família se rende ao Senhor. Olha a importância do homem ocupar o seu lugar, se posicionar dentro de uma casa. Às vezes, o homem, ele tem a tendência de ser mais machista, mais insensível, mas ele precisa ocupar o seu lugar. Ele precisa se posicionar diante do Senhor. Aí, na sequência da leitura do livro, diz assim, na família, o homem é alguém que a defende até a morte.
A pergunta que faço é: onde estão os homens capazes de morrer por suas famílias? Onde estão as mulheres sábias e ajudadoras que fundamentam seus lares? O mundo está abarrotado de mulheres vazias, imaturas, desequilibradas, que não querem ocupar seus lugares, porque acham que é uma posição inferior. Gente, uma mulher ela é tão importante dentro da sua casa. Uma mulher ela é tão importante na sua família. Às vezes, né, a mulher, quando ela cuida de casa, às vezes ela tem aquela sensação que ela não é valorizada. Por quê? Porque ela trabalha o dia todo, até a noite, e muitas às vezes se sentem desvalorizadas. Mas olha o valor que uma mulher tem, o cuidado que uma mulher tem dentro de casa, de ocupar o seu lugar como mãe. Gente, é tão gostoso. Eu vejo pelo meu filho, o João, que o Bruno já casou, eu vejo pelo João. Ele fala para mim assim: mãe, eu estou com vontade de comer sua comida. Então, olha a importância que eu tenho na vida do meu filho mais novo, porque ele quer comer minha comida. Então, isso é para nós vermos o quanto é importante uma mulher ocupar o seu lugar em pequenos detalhes, que aparentemente é pequeno, mas é grande. Marca a vida dos filhos. Isso é para nós entendermos o quanto nós, mulheres, precisamos ocupar o nosso lugar, ser a guardiã da nossa casa, a guardiã da nossa família, a guardiã dos nossos filhos, do nosso casamento, da nossa casa em detalhes. Sabe ser a guardiã de detalhes da nossa casa? Esse é o papel de nós, mulheres. E nós precisamos entender o quanto nós somos importantes, porque tem muitas mulheres que se sentem desvalorizadas. E não, nós precisamos olhar para nós com um olhar de importância, o quanto somos importantes dentro dos nossos lares. Mas tem muitas mulheres que não querem essa posição. Elas não querem ser aquela que cuida do lar, que cuida dos filhos, que cuida da roupa dos filhos, que deixa aquela roupinha cheirosa, que deixa ali o guarda-roupa organizado. Mas ela acha que isso é estar se humilhando, é ser menor. Não. A mulher que cuida do lar, ela é uma peça importantíssima, tanto na vida dos filhos, quanto no marido e na própria casa. Aí, na sequência do livro, diz assim, ó: muitas mulheres querem filhos, mas não querem ser mães. Em vez disso, vão para as redes sociais fazerem fotos com biquinhos como se fossem adolescentes. Se você quer ser crente, então tem que se adequar à palavra de Deus. Não existe cristianismo sem cruz. E cruz significa entrega, renúncia e sacrifício. E é isso, né? Voltando a falar um pouco das mulheres, e é isso. É você renunciar, muitas vezes, a você mesmo. É você renunciar o seu trabalho. É você renunciar, muitas vezes, a sua profissão. Uma posição até importante onde você está, para você cuidar da sua casa, para você cuidar dos seus filhos, para você dedicar tempo de qualidade com os seus filhos. Às vezes a mulher, né, porque tem aquela correria diária, e às vezes tem filhos pequenos, quando ele é menorzinho dá mais trabalho, porque tem toda a organização, e às vezes ela esquece de entender o quanto que ela é importante naquela casa, na vida daqueles filhos, o quanto ela é importante no crescimento, no desenvolvimento, no paladar, em coisas tão simples, mas são coisas rotineiras no paladar daquela criança. Eu não estou dizendo que meu filho, ele diz que ele gosta da minha comida e tanto é que ele conhece. Se eu faço um arroz e uma outra pessoa faz o arroz, ele sabe: mãe, foi você que fez esse arroz, né? Então, eles conhecem. Então, você vê que nós marcamos a memória dos nossos filhos. Nós ocupamos o nosso lugar na vida dos nossos filhos. Isso é na nossa casa, como dona de casa, cuidando da nossa casa. Isso é na vida dos nossos maridos, cuidando dos nossos maridos. Então, nós precisamos entender aonde Deus quer que nós venhamos estar. E muitas vezes isso exige de nós renúncia. Nós precisamos renunciar a algumas coisas, muitas vezes renunciar às nossas próprias vontades, para fazer o quê? Para cumprir com o nosso propósito. Aí diz assim na sequência: dia após dia temos observado os sinais do fim dos tempos. Você tem certeza sobre sua salvação?
Antes que alguém argumente dizendo que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, eu pergunto, essa pergunta é para cada um de nós, não é só para mim, só para vocês que estão aqui, ou para vocês que estão nos acompanhando. Essa pergunta é para todos nós. Eu digo para você, você está em Cristo? Olha para você, faça essa pergunta para você, será que eu estou em Cristo? Em nome de Jesus, eu creio que sim. Estar em Cristo é negar a si mesmo, pegar a sua cruz e segui-lo. Estar em Cristo é submeter-se a Ele, a palavra de Deus. A sua casa é submissa ao Senhor? É uma pergunta. A sua casa é submissa ao Senhor? Muitos não gostam de uma mensagem como essa porque não querem mudar. Se você acha que não é bem assim, eu aconselho a ter certeza, porque a palavra de Deus não é um livro para ser discutido. Eu não sou o problema de ninguém, nem posso tomar decisões por alguém. Não sou responsável pela salvação dos meus filhos, pois já são adultos. Sou responsável pela minha vida, por ensinar as coisas certas e orar por você. Isso aqui é um trecho do livro da bispa, onde ela expõe, e ela diz, que ela não é responsável, mas ela está aqui para isso, para orar, para orientar, para direcionar, para encaminhar a cada um. No entanto, o que você fará após a leitura deste livro? É responsabilidade e escolha sua. Por isso que eu digo, você que ainda não adquiriu esse livro, adquira. E leia ele constantemente, diariamente. Por quê? Porque ele é importante. Aqui tem instruções incríveis. Aí na sequência diz assim, o que ensino a você não são palavras minhas, mas sim a palavra de Deus. Tudo que prego é fundamentado na palavra. Muitas pessoas têm a mente cauterizada justamente por não dar crédito à palavra de Deus. Por não termos sido a igreja que deveríamos ser. E que tudo está bagunçado de forma como está. Nós somos a igreja. A igreja não é o templo, nós somos a igreja. E muitas vezes, hoje, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família não está como deveríamos estar, justamente porque nós não ocupamos o nosso lugar de igreja dentro da nossa casa. Não ocupamos o nosso lugar de igreja na nossa família, com os nossos filhos, no casamento. E nós precisamos entender que nós somos a igreja. Eu sou a igreja do Senhor. E cada um de nós precisamos ter esse entendimento. E o que eu tenho transmitido, o que eu tenho transferido lá fora, para minha casa, para minha família, para os meus filhos. Apenas uma casa fundamentada na palavra de Deus é capaz de suportar e resistir às investidas do mal. Gente, isso é muito sério. É muito sério. Em Salmos 33, 11, 12, diz assim: o plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Quando leio uma escritura como essa, meu coração entristece, pois percebo que muitos pais têm sido cruéis com seus próprios filhos, ao negligenciar o investimento na vida espiritual deles. E, gente, isso é algo muito sério. Nós precisamos entender o quanto é importante nós estarmos investindo na vida espiritual dos nossos filhos. Isso significa que há muitas pessoas infelizes que não foram informadas acerca de um Deus que tudo pode, que nele encontramos tudo o que precisamos para viver uma grande e maravilhosa vida. Nada é mais importante do que ensinar sobre o único Deus. São vocês, pais e mães, que ensinam seus filhos. São vocês que influenciam o paladar e estabelecem a rotina. Não são os pais que se adaptam, são os filhos que devem se ajustar ao sistema dos pais e ao padrão de Deus. Crianças precisam de rotina. Eu vejo a pastora Ana Paula, e assim, eu acho muito bonito. Porque de manhã você não vai ver a pastora Ana Paula aqui na igreja.
Não adianta que você não vai ver ela aqui, a não ser no culto da mulher sábia. Mas o que a pastora Ana Paula está fazendo em casa no período da manhã? Ela está lendo com a Clarinha, ela está lendo Provérbios, ela está fazendo a leitura que tem que ser feita. É claro que tem toda a rotina da escola, porque isso também é uma função nossa, de nós como mães, né, e pais. Mas ela está lá. Nada tira a pastora Ana Paula de lá no período da manhã. Mas por quê? Ela está investindo naquela criança. Ela está fazendo um investimento, como ela mesmo diz, que às vezes ela não fez o mesmo investimento com a Ana Vitória. E por esse motivo ela pagou um alto preço, por não ter feito o que deveria fazer. E assim, e o que ela tem aprendido com os erros do passado? Fazendo aquilo que é certo hoje. E isso é muito importante na vida dos nossos filhos. Nós investirmos tempo, nós investirmos atenção, às vezes no dia a dia, né? Criança, principalmente, naquela correria, e você às vezes está ali fazendo o seu serviço de casa, ou então chegou do trabalho, está ali correndo, e aí vem aquele pequenininho e fala, mãe, deixa eu te contar algo. E você fala, não, agora não dá, meu filho, agora eu estou ocupada, não dá, depois você me fala. Isso você vai fazendo aquela criança se travar. Porque ela não vai ter mais interesse de contar as coisas para você. Porque toda vez que ela vem te contar algo, toda vez que ela vem te falar algo, você bloqueia aquela criança. E não, nós precisamos investir, é aquilo. Veio te falar, é pequenininho, abaixa ali perto, ouça, olha no olho dessa criança, deixa ela te falar o que aconteceu, o que ela está sentindo. Isso é um investimento diário. Isso é você cuidar daquela plantinha que pequenininha, regando ali, lançando ali o adubo, adubando aquela pequena semente. Então isso é um investimento na vida dos nossos filhos. Aí deixa eu ver aqui onde eu parei, já me perdi já, mas vamos se achar. Os pais devem viver em comum acordo, mesmo que discutam uma questão fora da presença do filho. No momento da correção, o pai não deve desautorizar a mãe, nem a mãe desautorizar o pai. Isso é muito sério, viu? Às vezes você como mãe, porque mãe eu sei, porque quando meu marido pegava, às vezes meus filhos para pôr eles na linha, eu chorava do outro lado da parede. Você tem vontade de falar, não, para, não vai bater, porque parece que eles não sabem, né, corrigir, né? Parece que só a gente que sabe, né? E aí eu ficava ali orando, falava, Senhor, guarda. Aí depois, às vezes, eu até falava, às vezes a gente até conversava sobre, mas assim, eu sempre soube ocupar meu lugar num momento como esse. Porque senão a criança, ela acaba se confundindo com tudo e ela também não absorve aquela correção qual está sendo passado. Então, assim, quer corrigir o filho? O pai está corrigindo? Mãe? Nós que somos mais sensíveis, né? Vai para lá. Deixa o pai corrigir, se até tiver que dar umas palmadas, deixa dar, porque nós sabemos que às vezes é necessário a correção. Deus nos orienta dessa maneira, que às vezes é necessário corrigir com varas, mas assim, não interferir, nem você mãe e nem você pai. Você saber ocupar o seu lugar no momento da correção. E se você discutir com o seu cônjuge na frente da criança, reconcilie-se diante dela, ensinando que as pessoas têm suas diferenças, mas tudo pode ser resolvido. Isso é uma realidade também. Às vezes o pai, né, os pais discutem, tem ali situações que às vezes, né, acabam falando, discutindo na frente dos filhos e fique atento a isso, não saia um bicudo para cá, um bicudo para lá, não. Se teve situações ali que, de repente, sem vocês mesmos perceber, um falou mais alto com o outro, teve aquele desajuste na frente dos seus filhos mesmo, já conversam, já se ajustam, de preferência, já se abraçam ali no momento, já se beijam. Para quê? Por quê? Para que eles vejam que há as diferenças, nem tudo é perfeito, mas que com Deus tudo se acerta, tudo se reconcilia, tudo caminha bem. Aí nós vamos lá para Juízes 20:10, diz assim: toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais, e depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Balaíns.
Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que haviam ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de ladrões que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos de seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fosse, a mão do Senhor estava contra ele para seu mal, como o Senhor lhes tinha dito, e como lhe havia jurado, e estavam em grande aperto. Misericórdia. Essa passagem ela é muito forte, por isso que nós, né, na nossa posição de mães e pais, nós precisamos saber o que nós temos feito pelos nossos filhos, o que nós temos ensinado e influenciado os nossos filhos. Aí, na sequência da leitura, diz assim: a nação que um dia foi erguida para prosperar, de repente viu que tudo o que fazia dava errado e passou a viver uma grande angústia, porque tinha desobedecido ao Senhor. Essa parte eu até coloquei aqui, né, uma observação, quanto nós precisamos obedecer o Senhor por amor aos nossos filhos. Eu me lembro que eu tive uma situação no meu passado com o meu filho mais velho, que por uma falta de obediência da minha parte e da parte do meu marido, o meu filho mais velho, ele sofreu uma série de consequências, ele pagou um alto preço. E quando nós vemos os nossos filhos pagando um preço alto por desobediência da nossa parte, isso dói demais. Por quê? Porque você não tem mais o que fazer, porque você plantou para aquilo. Você está vivendo aquilo, você está vendo os seus filhos pagando um alto preço ali por uma decisão, por uma escolha, por uma atitude errada da sua parte. E isso nos faz pensar muito. Eu me lembro que no momento, na época, eu não tinha palavras para mim recorrer a Deus e buscar a misericórdia do Senhor. Mas por quê? Porque eu deixei me levar. E hoje eu vejo assim, o quanto eu trabalho isso com o meu filho mais novo. Porque hoje, além de eu ter, né, os meus 2 filhos biológicos, eu também tenho filhos espirituais. Que eu também preciso passar para os meus filhos espirituais boas condutas. Escolhas certas, caminhos certos, orientar da forma certa. E para que isso aconteça, eles precisam ver essa boa conduta em mim. Porque não adianta você corrigir o seu filho, você dizer para o seu filho aquilo que ele não pode fazer, se você está fazendo. Não adianta você falar para o seu filho, filho, você não pode responder para os mais velhos, filho, você não pode xingar, você não pode agir dessa maneira, se você age dessa maneira. Se você é uma pessoa descontrolada, que você só grita, você não sabe conversar, você só sabe gritar. E aí, na sequência dessa leitura, diz assim, ó, a Bíblia é enfática ao dizer que Israel serviu a Deus rigorosamente nos dias de Josué. Josué morreu, mas aquela geração estava incumbida de ensinar para as próximas e não deixar passar nada. Levantou-se uma nova geração que não conhecia nada sobre Deus. Por causa da preguiça e negligência de ensinar, não havia parâmetros ou fundamento, ou seja, ensinar e educar não foi uma prioridade. Atualmente vejo muitos pais colocando seus filhos nas mãos de ladrões, entregando-os ao mal porque não há fundamentação dentro do lar. E essa fundamentação, quem causa isso somos nós. Nós precisamos criar este fundamento, nós precisamos criar este vínculo de amor com os nossos filhos e temor ao Senhor.
Na minha casa, em cada situação que ocorre, eu compartilho uma orientação extraída da Bíblia. Essa faz parte da leitura do livro da bispa, vocês sabem disso. A fim de mostrar a eles o que deu certo e o que não deu, para que não repitam histórias de fracasso. Às vezes, pode ser cansativos, mas não estamos aqui para fazer o que queremos, nem o que gostamos, ou o que é fácil, mas o que é preciso. No contexto de ensinar os filhos no caminho do Senhor, podemos pensar na figura de uma planta, que temos que regar, podar e cuidar todos os dias, para que ela cresça adequadamente. É isso que é ter filhos, viu? Você, mãe, você, mulher, que ainda não tem filhos, e deseja ter filhos é isso, tá? É uma rotina diária, são cuidados diários, é a melhor coisa que eu falo, olha, é uma das melhores coisas que Deus faz na vida de uma mulher. É claro que eu já estou, assim, contando os dias para ser avó, mas no momento eu tenho que me contentar em ser mãe. Então, assim, é um cuidado diário, é você zelando ali como uma plantinha. E aquela plantinha exige cuidado, porque principalmente, eu não tenho muito conhecimento de plantas, né? Mas tem aquelas plantas que exigem um cuidado que você não pode nem relar na folha da planta, que ela já se fere. E os nossos filhos também. Eles são dessa maneira, nós precisamos ter um cuidado ali no dia a dia, porque além dele ser uma plantinha, que nós precisamos ter um cuidado diário, da mesma forma eles são câmeras de perninha. Observam tudo que estamos fazendo, como estamos fazendo e repetindo aquilo que estamos fazendo. Aí, vamos continuar aqui. Eu preciso ficar atento, que eu me perco toda hora. Vamos lá. Eu acredito que eu parei aqui. Mas vivemos em uma geração na qual as pessoas se dedicam mais às plantas, aos animais de estimação e aos dispositivos eletrônicos do que à família. Criar filhos é um compromisso. É como cuidar de um jardim onde somos ordenados a nutrir, encorajar, disciplinar, guiar, dirigir, orientar, educar e amar. Olha a nossa função. Aí no Salmos 2:12 diz assim, beijem o filho. Aí na sequência diz assim, o abraço, o beijo e o olho no olho são mais importantes. Devemos corrigi-los quando erram, mas também é fundamental elogiá-los quando acertam. Educar nossos filhos é um ministério que Deus nos confiou. É instruí-los no caminho certo que devem seguir, no caminho da verdade, conscientizando-os que só é possível com Deus. Em Deuteronômio 28:4 diz, os filhos do seu ventre serão abençoados. De que maneira seus filhos serão abençoados? Obedecendo ao Senhor. Isto não é brincadeira, é algo muito sério. A Bíblia diz que aquele que sabe o que é certo e não faz, peca. Teremos de prestar contas na eternidade de tudo o que fizemos ou deixamos de fazer aqui na terra. Os filhos são como flechas nas mãos de um guerreiro. E a pergunta é, onde estão os guerreiros capazes de atirar bem essas flechas? As flechas são bem preparadas e afiadas para atingir o alvo com precisão. Todo o trabalho que alguns pais não querem ter agora em educar e criar os filhos fundamentados na palavra, terão de realizar dobradamente mais tarde para resgatá-los das mãos do mal. Gente, isso daqui é muito sério. Quando a Bíblia nos orienta, ensina o caminho. Eu me lembro que quando eu cheguei no ministério, na época o Bruno era bem pequeno, hoje ele já tem 26 anos, mas quando eu cheguei, o Bruno tinha 4 anos, quando eu me tornei interna. O Bruno tinha 4 anos. E a nossa rotina da igreja é na igreja. Nós vivemos para isso, a nossa vida é estar aqui, é cuidar, é fazer, é nos dedicar à obra. E eu lembro que um dos termos que a minha mãe usava muito para mim era que
a vida do Bruno era viver enfunado dentro da igreja. Vou usar justamente o vocabulário que ela usava. A vida desse menino é viver enfunado dentro da igreja. Esse menino não tem vida. Esse menino não pode curtir a vida. Ele não faz nada, ele só fica enfiado dentro de uma igreja. E eu sempre fui muito certa com a decisão que eu tinha tomado em Cristo. E eu não dava ouvidos à minha mãe, eu não deixava me influenciar por aquilo, porque eu sabia já de onde Deus tinha me tirado. Eu sabia já o que Deus tinha feito na minha vida. E eu não podia deixar me influenciar por aquelas palavras. E assim foi a nossa rotina de vida, o crescimento do Bruno dentro da igreja. No momento eu só tinha ele. E realmente ali o Bruno envolvido com a obra desde pequenininho, né, dentro da igreja. E eu me lembro que eu tenho uma irmã que amo muito, que é maravilhosa, inclusive vai me dar um sobrinho, estou muito feliz por isso. E eu tinha minha irmã na época adolescente. E aí, adolescente, né, criado sem estar preso dentro de uma igreja, criado no mundo aí fora, pegou uma certa idade, acho que com 18, 19 anos, o que aconteceu com a minha irmã? Foi presa. Infelizmente, foi presa. E aí, eu ouvi da boca da minha mãe, minha filha, o Bruno sim tem vida. Por quê? Porque estava fazendo a coisa certa. Então, é se nós não voltarmos os nossos filhos para o Senhor. Às vezes, quando nós ouvimos falar sobre todo o sacrifício, que não é um sacrifício, é um investimento que você tem que fazer com seus filhos, às vezes você diz assim, é muita coisa, eu não consigo, a minha rotina diária é muito corrida, eu tenho muita coisa para fazer, mas se você não tirar o seu tempo para você se dedicar, ensinar o caminho certo para o seu filho, você vai ter que tirar tempo depois para resgatá-lo do mal. E aí vai exigir de você lágrimas, porque eu sei o quanto a minha mãe chorou. O quanto a minha mãe chorava por ver a condição daquela menina, tão nova, tão bonita, ao invés de estar presa, trancada dentro de uma igreja, presa, trancada dentro de uma cela. Então, você vê como o mundo nos ensina, né? As situações nos ensinam. Vamos continuar aqui. Ler a palavra, orar com seus filhos e por eles. Devemos priorizar a Deus por meio do culto doméstico, da frequência na igreja, encorajando-as nas atividades do reino e preparando para a vida, para que saibam tomar as melhores decisões. E se você os ensinar à luz da palavra de Deus, eles saberão qual é a melhor decisão. No Isaías 54:3 diz assim: todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e será grande a paz de suas crianças. Deus ensina os nossos filhos por meio de nós, pais. A geração mencionada em Juízes, capítulo 2, vivia em grande angústia e aflição, pois Deus não pôde estar em Israel naquela época. Isso ocorreu porque aquela geração não foi instruída a temer o Senhor. Os pais negligenciaram aos filhos o ensino da fé no Deus vivo, prejudicando-os terrivelmente. As escolhas erradas dos pais fizeram seus filhos sofrer. Eles foram derrotados em tudo o que faziam. O desajuste que observamos em muitos lares decorrem da ausência de Deus. Portanto, é urgente um despertar nas famílias. Deus está chamando por pais que estão se distraindo na criação dos filhos. Às vezes você olha para os seus filhos e os seus filhos estão crescendo e você não está se atentando. Às vezes você vai sempre deixando para amanhã. Não, amanhã eu faço, amanhã eu olho, amanhã eu corrijo, amanhã eu leio a Bíblia com eles. E assim, muitos filhos estão se perdendo. Muitos filhos estão tendo desejo por aquilo que é do mundo, ao invés de ter desejo por aquilo que é de Deus. Muitos filhos estão desejando mais aquilo que está acontecendo lá fora do que qualquer evento, qualquer situação dentro da igreja. No sábado mesmo, nós tivemos um trabalho glorioso, o trabalho da gratidão, onde nós tivemos ali muitos jovens se rendendo ao Senhor,
jovens rompendo, jovens se entregando a sua vida para o Senhor. Às vezes eu olho para tudo aquilo e eu me emociono, eu tenho a fama que eu choro por tudo. Mas não é que eu choro por tudo, é que quando eu vejo cenas como essa, o meu coração se alegra de uma maneira assim que eu não sei como explicar. Porque às vezes, você sabe, nós sabemos como o mundo está aí fora. E às vezes nós estamos tão dentro da igreja que nós sabemos ainda por cima, nós não temos noção do que o mundo é aí, quantas dores o mundo tem causado às famílias, o que o diabo tem feito nos lares. E às vezes ainda tem pais ali deixando se levar, muitos casais deixando se levar por briguinhas, por situações de casais, deixando de dar atenção àquilo que é prioridade na sua vida, que é mais importante, que é os seus filhos. Tem pais que têm entregado seus filhos de mão, de bandeja, para o mundo, por atitudes que têm tido dentro de casa, e muitos são pais cristãos. Não são aqueles que estão lá fora, são aqueles que muitas vezes estão dentro das igrejas, que ao invés de ter disciplina, de se posicionar, de ocupar o seu lugar dentro da sua casa, chamando os seus filhos e dizendo para os seus filhos: meus filhos, vem até aqui, olha, até hoje o papai e a mamãe foi imprudente mesmo, nós agimos errado, nós não cuidamos de vocês como deveríamos cuidar, agimos muitas vezes de forma errada, mas vamos orar, meus filhos. A partir de hoje, um novo tempo se inicia dentro da nossa casa. Porque como eu li para vocês aqui agora, vou ler novamente, os desajustes que observamos em muitos lares decorrem da ausência de Deus. Portanto, é urgente um despertar das famílias. Mas sabe o que tem acontecido em muitos lares? O orgulho tem mantido presente nas famílias. É difícil demais aquele homem, aquele pai, pegar ali na mão dos seus filhos, da sua esposa, e dizer: olha, eu fui um pai ruim, eu tive um caráter distorcido, eu não fui sincero, eu não fui honesto com vocês, mas hoje, diante de toda a família, eu peço perdão. E aí a mãe, a mulher fazer a mesma coisa, e juntos orarem ali, abençoar aqueles filhos, e começar um novo tempo, deixar para trás aquilo que passou, esquecer o passado, não viver do passado. Mas tem muitos pais que não querem isso, sabe aquele ditado popular, vão empurrando com a barriga a família, deixando de qualquer maneira, e sabendo que um alto preço vai ser pago. Não é fácil, gente, não é fácil, eu sei do que eu estou dizendo para vocês, tanto por viver situações na minha casa, quanto pelos atendimentos que temos. Então não tem mais tempo para se perder. Você não pode ficar olhando para trás, não. Se reúne, una a sua família, ore com seus filhos e recomece uma nova vida em Deus, na sua casa. Não é tarde demais, não passou de hora, porque às vezes você olha para a sua casa hoje, seus filhos já estão, infelizmente, tomaram um rumo errado, já estão seguindo ali um caminho errado. Mas posicione-se você mãe, você pai, ocupe o seu lugar na sua casa. E deixa que Deus se encarregue de fazer o resto. Aí, lá no Salmos 37, 25, diz assim: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Davi nunca viu uma pessoa que andou de maneira justa padecer, mendigar o pão ou ser desamparada, incluindo seus descendentes. Isso significa que, se você é justo e vive de maneira justa, consequentemente ensinará justiça aos seus filhos. Se somos justos, obedecemos a palavra de Deus, e essa obediência começa em casa. Foi o que eu acabei de dizer. Essa obediência começa na sua casa, reunindo seus filhos, pedindo desculpa, perdão para os seus filhos, por atitudes, por escolha, por aquilo que você tem feito.
As nossas escolhas afetam os nossos filhos. O justo planta bênçãos para seus descendentes, e não podemos viver como egoístas. Levante-se agora com a decisão de mudar radicalmente a sua conduta dentro da sua casa e na sua família. Trabalhe com tudo que estiver ao seu alcance e confie em Deus, porque aquilo que você não pode mudar, por amor a Deus e a sua família, trabalhe a restauração do seu casamento, porque é muito importante os filhos verem os pais unidos. Aprenda aquilo que ainda não sabe para mostrar a eles como deve fazer para ter uma vida vitoriosa com Jesus. Discipline-se em Deus e na vida para o bem da sua família. E se você não tem filhos, olha, isso é para você que ainda não tem filhos. Se você não tem filhos, você está aprendendo com o Espírito Santo para ensiná-los quando eles vierem ao mundo. Aos solteiros, como você está cultuando o Senhor? Ele é a sua prioridade? Comece a plantar para os seus filhos, que um dia terá. Você tem ensinado os seus filhos que para se relacionar na vida sentimental, deve buscar alguém que acredite no Deus vivo e compartilhe da mesma fé? Isso é para nós, viu? Para nós como mães, como pais. Eu tenho meu filho adolescente, 15 anos, né, que é só Jesus na causa, que aí você já pensa, né, meu Deus, como vai ser? Mas assim, eu oro desde muito cedo, eu orava desde muito cedo para que Deus preparasse uma esposa para o Bruno, e para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus preparou a Tainá, e eu oro desde o João bem novinho, eu já orava por ele, já continuo orando para Deus preparar uma mulher de Deus, na mesma fé, no mesmo espírito, que ame o Senhor, né? Ou como Ele, ou ainda mais que Ele, que juntos eles possam servir ao Senhor, seguir realizando a obra. Mas eu pergunto para você, que é mãe, que é pai, porque às vezes seu filhinho ainda é pequeno, e você diz, ainda não é hora para isso. Não, é um investimento de oração, para a preparação do futuro dos nossos filhos. E aqui está dizendo sobre isso, para nós orientarmos os nossos filhos a encontrar ali a pessoa que esteja na mesma fé. E isso precisa surgir dentro do coração dos pais. A oração precisa acontecer dentro de nós, para que Deus prepare um homem de Deus, uma mulher de Deus para os nossos filhos. Seus filhos têm confiança em dialogar com você? Eles precisam se sentir confortáveis para abordar qualquer assunto com você. Você tem disposição para ouvi-lo? Eu dizia isso, né, no outro culto que eu fiz de pais e filhos, eu dizia que o João, eu me considero uma amiga do João, porque assim, tudo que acontece, toda situação, ele recorre a mim. E assim, não é só coisinhas tranquilas, não. São situações assim que você precisa respirar para ajudar, para orientá-lo e para dar aquele abraço no seu filho, na sua filha, e dizer para ele, filho, a mamãe está aqui, pode contar com a mamãe, pode contar comigo. Então, nós precisamos ter essa abertura com os nossos filhos. Os nossos filhos precisam ter essa confiança em nós. Não seja arbitrários, nem imaturos. Cresçam e criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor, e não conforme os especialistas. Em Provérbios 23:13 diz, não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. As mãos dos pais devem ser usadas para abençoar, acariciar e abraçar. A vara é o último recurso para a correção. Mas a maneira em que alguns pais têm usado para corrigir seus filhos é desequilibrada. Eles usam as mãos para beliscá-los, jogar objetos ou gritar. Ainda essa semana, eu e a pastora Ana Paula, nós estávamos tomando café juntas, né? E ela me dizia, e ela contando, ali a gente contando várias situações, e ela dizia que quando ela era pequena, a mãezinha dela corrigia ela e às vezes dava, né, uns croques na cabeça.
Falei, meu Deus, né? Ainda bem que hoje, né, nessa nossa geração, nós já não temos mais. É claro que a mãezinha fazia, porque não tinha o entendimento, não tinha sabedoria, não sabia, né? Tenho certeza que hoje a dona Creuza, que é fã da pastora Ana Paula, nos cultos, não agiria dessa maneira, né? Mas no passado, sem saber, a gente às vezes é descontrolada mesmo. Mas assim, nada como seguir a direção de Deus. Mas eu já falei tantas vezes com meu filho, porque essa é a desculpa que muitas mães dão, né? Preste atenção, quantas vezes Deus já falou pacientemente e você ainda não entendeu? Isso significa que é necessário ensinar com paciência, conversar quantas vezes forem necessárias com seu filho. Mude a estratégia. O castigo de tirar algo que ele gosta e ser firme na decisão é muito mais eficaz que bater. Em Provérbios 22:15 diz: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Claro que o uso da correção com a vara nunca deve ser motivo pela ira ou raiva, pois dessa maneira você pode machucá-lo em vez de ensinar. Crianças que não são corrigidas em casa fazem os pais passarem vergonha quando saem para lazer, por exemplo. Nenhuma criança vem com defeito. São os pais que a deformam, é isso mesmo, viu? Sabe aquela história, tipo assim, meu filho não gosta disso, gosta sim. Porque aí quando vai na casa dos outros, come, porque eu sei disso. Eles vêm com habilidades diferentes e os pais precisam apenas entender o que cada uma precisa. Não adianta esperar que um filho tenha o mesmo talento ou personalidade do outro. Se como pai e mãe você não compreender isso, corre o risco de deformá-los. Somos seres humanos únicos, apesar que os meus filhos são bem parecidos, mas eu sei sim que tem uma diferença de um e de outro. Ensinar demanda tempo, energia, é cansativo e exaustivo, mas é assim mesmo. Imagine-se se Deus já tivesse se cansado de você, misericórdia, né? Quando seu filho abordar um assunto em comum, em vez de interrompê-lo, pergunte onde ele obteve aquela informação e dê a ele segurança para falar. Seus filhos já estão adultos e você percebe que errou muito com eles. Comece hoje a ser o pai ou a mãe que não foi. Essas perguntas, né? Eu vejo que o meu filho, às vezes, ele me faz umas perguntas que eu peço graça, né, para responder. Que é umas perguntas bem difíceis de responder. Não é que é difícil de responder, é que nós, como mães, né, às vezes ficamos ali até, meu Deus, como que eu respondo? Mas tem que responder, viu? Seja qual for a pergunta, a dúvida, daquelas mais tensas, responda. Eles precisam saber, porque se a gente não responder, o Google responde. E é melhor nós responder a eles. E aquilo que você não conseguir mudar, ore intensamente a Deus para que Ele mude e transforme. Ore pela vida sentimental dos seus filhos e ensina-os a orar por isso. Aprenda, cresça, renuncie, sacrifique-se e sangre pelas únicas coisas que vale a pena de verdade, que é Deus, seu reino, sua justiça, sua obra e sua família. Sua família é importante. O Espírito Santo impulsiona você a investir tudo na vida espiritual de seus filhos. Coloque força em educá-los na fé. Tudo falha, mas Deus nunca falha, nós nunca perdemos, tá? Em investir fé, em motivar, em colocar o seu filho para se envolver com a obra. Nós vemos aqui, você vê que o Ministério Mudança de Vida, ele é uma igreja onde acolhe jovens. Todo lugar que você olha, você vê um jovem atuando. É os jovens, né, que apoiam lá no Ministério Infantil, às vezes em coisas simples, mas importantes, trazendo a eles responsabilidade. Que às vezes é a organização do café para as crianças, é os jovens que depois organizam o banheiro do Ministério Infantil, é jovens que você já vê ali aprendendo a manusear as câmeras da igreja, jovens no louvor, então jovens se envolvendo com aquilo que é santo, com aquilo que vai trazer a eles aquilo que é importante.
Então, você que é mãe, você que é pai, envolva seus filhos com aquilo que é de Deus, com aquilo que vai ser importante para eles. Aí, em Apocalipse 3:6 diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A preocupação de Deus para conosco é urgente, pois estamos deixando passar coisas importantes que não podem ser ignoradas. Não conduza sua vida, sua família e seus filhos da mesma maneira que um ímpio conduz a dele. Sabe o que eu acho interessante? Eu lembro que os meus filhos, hoje, né, o João já até passou dessa fase, mas eu me lembro desde pequeno, tanto o Bruno quanto o João, que quando eles estavam na escola, às vezes tinha festa junina, tinha alguma festa, assim, os meus eram os primeiros a dizer, eu não vou participar. Mas por que você vai participar? Porque não agrada meu Deus. Então, assim, é essa direção que nós temos que dar aos nossos filhos, orientando eles desde pequeno. Quais são as condutas que eles precisam ter? Né, para que eles não tenham as mesmas condutas do ímpio. Eu me lembro que na semana do Halloween, gente, dava medo de andar na rua. Eu me lembro que eu fui no shopping e eu estava com mais algum das internas e nós víamos crianças com chifres, com roupinha, vestido de chifrinho, com espada, né, com aquela imagem de uma espada enfiada na cabeça. Gente, era uma coisa terrível. E aí eu olhava para aquela mãe carregando, que era uma menininha, aquela menininha com um chapeuzinho de chifre, e eu dizia, Senhor, tem misericórdia, porque ela não sabe o que ela está fazendo. Essa mãe, ela não tem essa direção, esse discernimento. A conduta que ela está tendo com esta criança, uma criança inocente, como nós lemos ali, eles vêm com um rótulo em branco, é nós que orientamos, é nós que ensinamos. Então, assim, a preocupação do Senhor com a nossa conduta, com os nossos filhos, é grande demais. Aí, na sequência da leitura, diz assim, homens, levante-se como autoridades que são, mulheres, posicionam da maneira que a Bíblia ordena. Volte-se para seu lar, coloque a sua casa em ordem, desligue os computadores, celulares, televisão, sente-se à mesa com a sua família, conheçam-se, lutem as guerras certas, as quais trarão recompensas. E lembre-se, as guerras que você não vence, seus filhos terão que lutar. Honre alianças, honre princípios. Jesus deve estar no centro da sua vida e da sua casa. E o peso da palavra de Deus deve determinar o seu casamento. Por amor a Deus e a sua palavra, você perdoa, submete-se, cede e ora para que Deus o ajude nas dificuldades, inclusive para resgatar um sentimento que tenha desaparecido entre você e o seu cônjuge. Sabe, que às vezes foram situações, desgastes, só que assim, é algo que nós sempre temos dito, não adianta buscar outra saída, porque largar não pode, então tem que fazer dar certo. Então, é orar a Deus, é buscar, Senhor, coloca amor no meu coração pelo meu marido, Senhor, coloca amor no meu coração pela minha esposa, Senhor, nós temos um compromisso nessa terra, que é conduzir a nossa casa, que é conduzir a nossa família, e é aquilo, nós não fazemos aquilo que queremos, nós fazemos aquilo que precisa ser feito. Às vezes as pessoas estão, eu não quero fazer, meu filho, minha filha. Nós já passamos dessa fase de fazer aquilo que queremos fazer. Hoje nós fazemos aquilo que a Bíblia manda e pronto. Investir o tempo com os filhos significa ensinar o caminho. No dia a dia, faça ao menos uma refeição em família, unja, ore sobre eles, antes de saírem para o colégio ou para a faculdade. Volto a dizer, o culto doméstico é fundamental. Ore pelo seu bebê ainda no ventre, e quando ele nascer, a primeira coisa que deve fazer é consagrá-lo ao Senhor. Construa um ambiente familiar unido e harmonioso, onde Deus reina. Transforme seu lar numa atmosfera de paz e alegria com a presença de Deus, entoando louvores ao Senhor. Mude os hábitos em sua casa, colocando Deus em primeiro lugar em tudo. Às vezes você já vem
de uma rotina de vida, que você não tem dado essa prioridade a Deus, que você não tem colocado Deus acima de todas as coisas. Mas como eu já disse e volto a dizer, não é tarde demais. Você pode mudar sim o ambiente da sua casa, a rotina da sua casa, a sua rotina interna, porque até que você não colocar dentro de você as mudanças que precisam acontecer, aqui fora nada vai mudar. Até que você não ocupar o seu lugar e dizer, não, a partir de hoje, eu vou ser uma mulher que ora, eu vou ser uma mãe que unge os filhos quando eles vão sair para a escola, eu vou ser aquela mãe que no momento que senta à mesa, faça a oração. Ai, pastora, mas nós não temos esse hábito. Crie esse hábito por amor à sua vida, por amor à sua casa, por amor à sua família. Tem coisas que nós não nascemos com aquilo, nós precisamos introduzir em nós. Muitas coisas, muitos de nós não nascemos num berço evangélico, não tivemos isso, não recebemos isso dos nossos pais. Só que hoje nós temos a oportunidade de dar isso aos nossos filhos. E às vezes nós estamos tendo as mesmas condutas que os nossos pais tiveram lá atrás. Às vezes você olha, você fala, poxa, o meu pai e a minha mãe, eles não foram, comigo como deveriam ser. Faltou atenção, faltou carinho, faltou sentar na mesa comigo, porque nós não tínhamos esse hábito. E você tem deixado isso acontecer na sua vida. Pela correria do dia a dia, você tem deixado as mesmas coisas acontecer na sua vida. E isso precisa ser mudado. É tempo de mudanças, é tempo de restauração, é tempo de nós corrermos atrás do tempo perdido, porque perdemos muito tempo sem fazer aquilo que o Senhor gostaríamos que tivéssemos feito. Mas não é tarde demais, ainda há tempo, o ano não acabou, nós temos o propósito da mudança, que nos dá a oportunidade de nós investirmos nesse propósito. Sonhos de uma vida, aquilo que não fizemos o ano todo, nós podemos pegar esse propósito da mudança e sermos melhor como mãe, como esposa, como filhos, como pai, de ocupar o nosso lugar, de começar um novo trajeto na nossa vida, de orar com a nossa família, de sentar à mesa, comece a organizar a mesa, tudo começa na mesa. Mesa é comunhão. Mesa mostra a união, a mesa representa a presença do Senhor. E muitos não têm permitido, não têm vivido esse momento com o Senhor na mesa e com a sua família. Ah, pastora, mas dá trabalho, a minha vida é tão corrida, eu tenho que colocar a mesa. Coloca a mesa, organiza ali, ainda que seja simples. Deus age nas coisas simples, Deus é um Deus simples. Deus, Ele não está para olhar ali que é o melhor prato, é porcelana. Não, coisas simples. Deus age em coisas simples, em atitudes simples, mas que pode mudar totalmente a sua vida. Nós já estamos finalizando. Quebre as barreiras e ensine seus filhos a honrarem os mais velhos e a respeitarem as autoridades. Ensine-os a honrarem você, pai e mãe, para que eles possam ser bem-sucedidos em tudo e tenham seus dias prolongados na terra. Tenha a disposição de ler a Bíblia e bons livros com eles. Pare de se preocupar com coisas efêmeras e passe a dar doses da palavra de Deus aos seus filhos. Ensine-os sobre Deus. O nosso chamado é servir em tudo, principalmente aqueles que o Senhor nos deu para cuidar, nossos filhos, nossa família e os nossos descendentes. Às vezes nós vemos, muitos faz tão bem para os de fora e não faz bem para os de casa. Não cuida dos seus, não cuida daqueles que o Senhor confiou nas suas mãos. Às vezes, lá fora é uma maravilha, mas quando chega em casa,
como eu posso dizer, é descontrolado, grita, briga, a criança não pode derrubar uma sujeira no chão, que já briga. Se é no trabalho, se o chefe derruba uma sujeira no chão, já está lá com o lencinho, né, correndo. Não pode deixar que eu cato. Agora, quando é os filhos, é aquele descontrole. De novo, você derrubou, está vendo o que você faz? Então, assim, e os filhos... É nossa descendência, é nossa geração, é aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Exige de nós entrega, sacrifício, cuidado, amor. Aí na sequência diz assim, ó, se seu filho estiver tomando um rumo errado, não desista. Continue perseverando em oração por ele. Não abra mão nem ceda. Se o seu cônjuge não compartilha da mesma fé e você percebe que há uma resistência, não desista. Não desanime, porque o mais forte prevalece. Você precisa ser o mais forte da sua casa. Você precisa se levantar na sua casa e dizer, ainda que todos no momento dizem que não querem, eu estou aqui, Senhor. E eu sei que o Senhor vai cumprir. O que Josué disse? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, que você tenha isso dentro de você. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Faça um quadro, coloque na sua casa. Pastora, na minha casa só eu sou cristã. Não tem problema. Pastora, só eu busco o Senhor. Não tem problema. Comece a declarar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E creia. Creia nisso. Alguém tem de se levantar como coluna e dizer ao mundo espiritual, eu não vou desistir da minha família ou dos meus filhos em nome do Senhor Jesus. Então, é isso que Deus quer de cada um de nós, que não venhamos parar, que não venhamos desistir, que nós não venhamos olhar para aquilo que muitas vezes os nossos olhos estão mostrando. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, no início da minha fé, que eu comecei sozinha, buscando o Senhor, o meu marido gostava de encher a boca e dizer para mim, eu nunca vou virar crente. Eu ir para a igreja, nunca eu vou para a igreja. E veio, tá, gente? Então, se você ouve isso, fique em paz que a hora dele vai chegar. E ainda que ele esteja ouvindo aí com você e dizendo assim, vai nada, vai sim, viu? Você podia adiantar e já vir, já não esperar tanto, mas vai. No final, nós sabemos que todos se rendem ao Senhor, porque nós precisamos dele. Nós não temos um outro a quem recorrer, nós não temos um outro Deus com quem contar. E aquilo que você não faz por você, faça por amor aos seus filhos. Amém? Se coloque de pé, por gentileza, com a mão no coração, com os teus olhos fechados. Eu gostaria que, neste momento, você refletisse um pouco sobre tudo que falamos nessa tarde. Eu sei que aqui tem muita coisa que nós já sabíamos, mas nós não colocamos em prática. E Deus, Ele não nos traz uma palavra como essa, simplesmente por trazer. Não, Ele traz uma palavra como essa, como um despertar na nossa vida, para que venhamos ter mais atenção, para que possamos olhar melhor para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos. É isso que Deus quer de nós, que nós nos atentamos àquilo que Ele confiou nas nossas mãos. Nós que somos mães, Deus não nos deu um objeto, que quando nós queríamos tanto, igual aquele sapato, aquele vestido, aquela joia, não sei, que você queria tanto, e aí passou um período, já enjoei, não quero mais. Não, o Senhor nos deu filhos para nós cuidarmos deles, para nós zelarmos, protegê-los, ensiná-los. É fácil? Não. Não adianta nós falarmos, não, é facinho, não. Eles nos surpreendem a cada dia. Eles têm, às vezes, umas atitudes que você olha e fala, meu Deus, saiu de mim mesmo? Saiu de nós mesmos. E aí, é no dia a dia, o ensinamento, a correção, o amor, a entrega, você estar ali com os seus filhos, juntos, né, com você, você olhar
para aqueles filhos, ainda que eles já estejam grandes, porque às vezes você olha para um filho que já está grande, às vezes já tomou conduta errada, e você fala, não tem mais jeito, às vezes você até se culpa, se pesa, né, por não ter feito aquilo que deveria ter sido feito, e você até sabia que deveria ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, mas no momento não fez, passou. E às vezes hoje você já perdeu a esperança desses filhos retornarem. Não. Filhos são heranças do Senhor. São heranças hereditárias. E as nossas orações, elas precisam ser intensas sobre a nossa família, sobre a vida dos nossos filhos, crendo que vai chegar um momento, essa herança hereditária, essa herança que o Senhor nos prometeu, vai vir até nós. Então eu gostaria que neste momento você falasse com Deus, abrisse o seu coração para Deus, colocasse a sua casa, a sua vida, a sua família diante de Deus. Falasse para Ele, Senhor, me mostra, meu Pai, aquilo que eu não estou vendo. Senhor, coloca luz nas minhas trevas. Me ajuda, meu Deus, eu ser a mãe que eu preciso ser. Me ajuda eu ter esse amor pelos meus filhos. Me ajuda eu ser o pai que eu preciso ser. O filho. Porque às vezes você é um filho que você não tem honrado seus pais. E a Bíblia diz, não sou eu não. Honre o seu pai e sua mãe, para que você vá bem em todas as coisas. Às vezes hoje você é um jovem, um filho infeliz. Nada na sua vida prospera. É justamente por falta desse ajuste, de você honrar os seus pais, de você se submeter aos seus pais, de você pedir a bênção sobre os seus pais. Então fala com Deus, fala, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda, meu Deus, me ajuda, Senhor, eu ver o que eu não estou vendo. Senhor, me ajuda eu entender o que eu não estou vendo, me ajuda eu ser, meu Pai, aquilo que o Senhor quer que eu seja. Então fala isso para Deus neste momento. Eu vejo que essa tarde é uma oportunidade que Deus dá para cada um de nós, porque todos nós já fomos imprudentes com os nossos filhos, todos nós já erramos na educação dos nossos filhos. Mas hoje nós estamos aqui recebendo uma direção como essa, uma palavra como essa, nos mostrando que não é tarde, que nós podemos, que Ele nos dá essa oportunidade de acertarmos aquilo que um dia lá atrás nós erramos, de sermos uma mãe que agrada ao Senhor. Seja uma mãe que agrada o Senhor. Porque quando nós agradamos o Senhor, automaticamente nós sabemos como lidar com os nossos filhos. Peça para o Senhor te dar sabedoria como pai. Você que às vezes tem sido um pai imprudente, não tem agido com sabedoria, não tem conduzido bem a sua casa, não tem sido o marido que a sua esposa tem que ter. Saiba que as suas orações têm sido impedidas justamente por sua conduta. E automaticamente isso tem respingado nos seus filhos. Então nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar diante do Senhor. E aquilo que nós não conseguimos fazer sozinhos é nos derramar diante do Senhor e buscar essa ajuda. Buscar esse socorro no Senhor. É dizer para Deus, Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso, meu Pai, ser uma boa mãe, me ajuda eu ser mãe, me ajuda eu conduzir os meus filhos, me ajuda eu ter paciência com meus filhos, me ajuda eu amar os meus filhos. E fala para Deus, você que está comigo nessa transmissão à distância, fala para Deus aquilo que você precisa, que Deus te ajude, aquilo que tem fugido de você. Oh Senhor, eu quero te pedir nessa tarde, meu Pai, Senhor, nessa reunião direcionada, meu Pai, totalmente para pais e filhos. Senhor, quando o Senhor, meu Pai,
quer fazer, meu Pai, o Senhor usa quem o Senhor quiser e da forma que o Senhor quiser. E eu sei que nesta tarde, meu Pai, tem homens e mulheres, meu Pai, que precisam ocupar o seu lugar, meu Pai. Tem homens que ainda não se posicionaram como pai. E tem mulheres que ainda não se posicionou como mãe. Senhor, mas que a partir de hoje, meu Deus, o Senhor possa fazer uma obra, meu Pai, na vida dessa pessoa. Senhor, vá onde, meu Pai, eu não consegui chegar. Senhor, e traga a esperança a essa mãe, meu Pai, de ocupar o seu lugar e conduzir bem a sua casa. Senhor, que essa mãe seja uma mãe de oração, que essa mãe seja uma mãe que ocupe o seu lugar na sua casa, na sua família, Senhor, na vida dos seus filhos. Senhor, que a partir de hoje, meu Pai, esses filhos venham, meu Pai, admirar essa mãe, meu Pai, de uma forma que eles nunca admiraram. Porque ela vai resplandecer, meu Pai, a imagem do Senhor. Porque a mãe é a figura do Espírito Santo. E nós trazemos, meu Pai, este acolhimento aos nossos filhos. Então ajuda essa mãe, meu Pai. Ajuda esta mulher, meu Pai, que tem buscado do Senhor esta sabedoria, este ensinamento, esta direção. Senhor, abençoe este homem, meu Pai, que nesta tarde também tem se posicionado e ocupado o seu lugar. Senhor, eu peço que seja, meu Pai, uma tarde de mudanças para todos nós, começando por este altar, começando por mim, Senhor, porque eu também, meu Pai, falta em mim também. Porque não somos perfeitos, meu Pai. É o Senhor quem nos acrescenta todos os dias. Então me ajuda, meu Pai, eu conduzir bem, meu Pai, a minha casa, a minha família. Me ajuda eu continuar ensinando os meus filhos, meu Pai, aos caminhos do Senhor. Que a minha geração, Senhor, seja uma geração que teme ao Senhor. Mas para isso eu preciso do Senhor. E que cada um que ora comigo neste momento, meu Pai, ocupe o seu lugar, meu Pai, e receba do Senhor, meu Pai, esse acolhimento, meu Pai, essa força, essa unção e esse poder. Senhor, eu abençoo a cada família, meu Pai, neste momento. Senhor, visita os lares neste momento, meu Pai, e abençoe os lares, Senhor. Senhor, levanta homens e mulheres fortes, meu Pai, resistentes ao mal, que lute por suas casas, que lute por suas famílias, por seus filhos, que não cedam, meu Pai, às investidas do mal, mas que estejam ali, meu Pai, posicionados como guardiãos da sua casa e da sua família. Senhor, abençoe as nossas crianças, meu Pai, onde elas estiverem. Senhor, cuida de cada uma delas, meu Pai. Senhor, coloca temor e tremor no coração de cada uma das nossas crianças, que desde pequenininhos, meu Pai, eles entendam que só o Senhor é Deus e que não há um outro além do Senhor. Eu abençoo a vida de cada um que ora comigo neste momento. Senhor, e eu peço que cada um que ora comigo neste momento, Senhor, a partir de hoje eles sintam, meu Pai, uma força diferenciada para lutar pela sua casa e pela sua família. E que eles não deixam ser levados, meu Pai, pelo mal. Que eles não deixam ser, meu Pai, levados por aquilo que eles estão vendo, mas que eles se firmem no Senhor. E assim como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que eles possam, meu Pai, ter isso, meu Pai, gravado dentro deles. Que eles e a família servirão ao Senhor. Eu agradeço por este momento, eu agradeço por esta oportunidade e eu entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.